Você já parou para pensar no poder que existe dentro da sua própria mente? O cérebro humano é uma das máquinas mais complexas e misteriosas do universo. E, no entanto, poucos realmente sabem usá-lo. Poucos percebem que, em cada pensamento, em cada emoção, em cada imagem mental, há uma força criadora moldando a realidade à sua volta. Napoleon Hill descobriu esse segredo há mais de um século. E ele dizia com clareza: tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Mas para a maioria das pessoas, essa frase nunca sai do papel. Ela vira uma citação bonita, mas não uma prática diária. Porque a verdade é que o cérebro não obedece àqueles que apenas desejam. Ele obedece àqueles que decidem. E decidir é muito mais do que querer. Decidir é se comprometer internamente com uma nova frequência, com uma nova identidade, com um novo destino. O seu cérebro é como um servo fiel, mas também é um tirano quando não é guiado. Ele faz o que você permite. Ele executa os comandos que você repete, consciente ou inconscientemente. E o problema é que desde a infância, fomos programados com comandos errados. Com crenças de escassez, com medo de falhar, com culpa por desejar mais. O cérebro aprendeu a associar sucesso a sofrimento, riqueza à culpa, crescimento à dor. E enquanto você não mudar o código mental que o comanda, ele vai continuar te levando para os mesmos lugares, com as mesmas pessoas, nos mesmos ciclos. Tudo começa com uma simples percepção. Você não é o seu cérebro. Você é a consciência que o observa. Você é a voz silenciosa por trás dos pensamentos. E é essa consciência que precisa assumir o comando. Imagine sua mente como um cavalo selvagem. Se você não o doma, ele te arrasta para qualquer direção, pelos impulsos, pelos medos, pelos velhos hábitos. Mas quando você aprende a segurar as rédeas, quando aprende a falar a linguagem dele, o impossível se torna possível. O cérebro trabalha por repetição e emoção. O que você repete, ele grava. O que você sente com intensidade, ele transforma em verdade. Por isso, não basta dizer, eu quero vencer. Você precisa sentir a vitória como se já tivesse acontecido. Precisa visualizar, todos os dias, com convicção, a vida que deseja viver, até que o cérebro aceite essa nova imagem como realidade. Napoleon Hill estudou homens como Thomas Edison, Henry Ford, Andrew Carnegie, e percebeu que todos eles tinham uma característica em comum: a mente treinada. Eles não deixavam seus pensamentos vagarem ao acaso. Eles controlavam suas emoções, suas palavras, suas imagens internas. Eles viviam em um estado mental de certeza, mesmo quando as circunstâncias pareciam contradizer tudo. E é aqui que a maioria falha, porque quer mudar a vida sem mudar a mente. Quer conquistar o externo sem dominar o interno. Mas o cérebro só obedece à coerência. Se os seus pensamentos dizem uma coisa e suas emoções dizem outra, ele não sabe o que fazer. Então ele volta ao padrão antigo. Por isso, o primeiro passo para dominar o cérebro é alinhar pensamento e sentimento. Pensar com fé e sentir com verdade. Dizer, eu consigo, e vibrar como quem já conseguiu. Visualizar a vitória e agradecer por ela antes mesmo que aconteça. O cérebro é um servo do coração. Ele não cria por conta própria. Ele executa ordens emocionais. Quando você sente medo, o cérebro ativa respostas químicas que te fazem recuar. Quando você sente fé, o cérebro libera energia e foco. A emoção é o combustível do pensamento. E é por isso que Hill dizia: a fé é o elixir que dá vida ao pensamento. Sem fé, o pensamento é apenas um ruído. Com fé, ele se torna uma ordem criadora. Você precisa entender. Cada pensamento que você repete, cada emoção que você alimenta, está moldando a estrutura do seu cérebro, reforçando conexões neurais, treinando o seu corpo para reagir da mesma forma. Então, se todos os dias você reclama, se todos os dias diz, não consigo, não tenho sorte, isso não é para mim, seu cérebro grava isso como um comando. Ele acredita em você. E ele vai trabalhar para manter isso verdadeiro. Mas se, todos os dias, você afirma com convicção, eu comando minha mente. Eu sou o criador da minha realidade.
Eu escolho prosperar. Eu escolho vencer. Então o cérebro se reorganiza. Ele cria novas conexões. Ele começa a procurar, no mundo físico, evidências que confirmem essas novas crenças. E é aí que o milagre acontece. Quando o interno e o externo se alinham, o impossível se dissolve. A vida começa a responder. Pessoas certas aparecem. Oportunidades surgem. Ideias florescem do nada. Mas nada é acaso. É o cérebro, finalmente, obedecendo ao comando da consciência. Mas lembre-se, a mente não se curva de um dia para o outro. Ela precisa ser treinada como um músculo. Ela precisa de constância, disciplina e vigilância. Vigiar pensamentos é como vigiar um jardim. Todos os dias é preciso arrancar as ervas daninhas. Todos os dias é preciso plantar algo novo. E você pode começar agora. Feche os olhos, respire fundo e diga em voz alta: eu sou o comandante da minha mente. Repita com fé, até que as palavras deixem de ser apenas som e se tornem verdade. Porque quando você acredita, o cérebro obedece. Quando você acredita, a energia muda. E quando a energia muda, o mundo muda. Você não precisa de sorte. Você precisa de direção. Você não precisa de força. Você precisa de foco. O cérebro obedece àquilo que é claro, direto e emocionalmente carregado. Então pare de enviar sinais confusos. Pare de duvidar um dia e crer no outro. Pare de desejar e ao mesmo tempo temer. Isso é como apertar o freio e o acelerador ao mesmo tempo. Decida. Declare. Determine. E haja como quem já venceu. Napoleon Hill dizia que o sucesso começa no invisível, no pensamento que você repete em silêncio, no sentimento que você alimenta quando ninguém está vendo. Porque é ali, no interior, que o destino é traçado. E o cérebro é apenas o instrumento que transforma esse destino em fato. Você quer mudar a sua vida? Então mude o que você pensa sobre si mesmo. Mude a forma como você fala de si mesmo. Mude o que você aceita como possível. Porque o cérebro vai acreditar em tudo o que você disser. Se você disser que é limitado, ele provará isso. Se disser que é infinito, ele mostrará caminhos. Se disser que é abençoado, ele abrirá portas. Se disser que é vítima, ele criará prisões. O cérebro não é seu inimigo. Ele é seu espelho. Ele reflete exatamente aquilo que você mais repete. E a pergunta é: o que você tem repetido ultimamente? Quais são as histórias que você conta a si mesmo quando está sozinho? Essas histórias estão te libertando ou te aprisionando? Estão te empoderando ou te sabotando? Porque a mente só pode seguir um roteiro. Se você não escreve o seu, ela seguirá o antigo. Então, hoje, escreva um novo roteiro mental. Visualize um novo capítulo. Afirme novas verdades. E repita-as até que o cérebro não tenha outra opção além de obedecer. Você não está aqui por acaso. Se esta mensagem chegou até você, é porque uma parte sua já decidiu acordar. Já decidiu assumir o comando. Já decidiu que a mente não será mais uma prisão, mas uma ponte para a liberdade. A partir de hoje, caminhe com consciência. Observe cada pensamento. Corrija, substitua, abençoe. Transforme o cérebro em seu aliado, não em seu carrasco. E quando o medo vier, olhe para ele e diga: você não manda mais em mim. Quando a dúvida vier, diga: eu sou maior do que você. Quando a voz interior tentar te sabotar, sorria e repita: eu comando a minha mente, e ela me obedece. E assim, pouco a pouco, você verá o impossível se curvar diante da sua fé. Você verá a vida se abrir em caminhos que antes pareciam trancados. Você verá o cérebro se tornar um servo leal, trabalhando incansavelmente para materializar o que você sustenta em pensamento. Lembre-se, o cérebro não entende o não. Ele entende imagem, emoção e repetição. Então imagine o que quer, sinta o que quer, repita o que quer. E o resto virá. Napoleon Hill dizia que o homem que domina sua mente pode dominar qualquer coisa. E você? Nasceu para dominar. Não o outro, não o mundo, mas a si mesmo. Porque aquele que vence a própria mente vence todos os destinos. Então, feche este vídeo com uma decisão. A partir de hoje, eu comando a minha mente. E tudo o que existe dentro dela,
Me obedecerá. Pare. Respire fundo. Sinta o poder que vibra dentro de você agora mesmo. Esse poder não está em um livro. Não está em um mestre. Não está em um segredo escondido. Ele está dentro da sua mente. Dentro da sua fé. Dentro da sua consciência. Tudo o que você precisa já está aí, esperando um comando. Esperando que você desperte. Esperando que você diga com convicção: eu assumo o controle da minha mente, e nada mais me controla. A partir de hoje, você não é mais vítima dos pensamentos que te enfraquecem. Você não é mais refém das crenças que te prendem. Você não é mais escravo do medo, da dúvida, da procrastinação ou da culpa. Você é o comandante. E o cérebro é apenas a ferramenta, uma máquina divina, criada para servir à sua vontade. Então levante-se. Decida agora. Sinta o poder do eu posso, o peso do eu decido e a força do eu já sou. Porque quando você acredita de verdade, o universo inteiro se reorganiza para te servir. A vida não responde às palavras que você diz. Ela responde à energia que você emite. E a sua energia nasce dos pensamentos que você escolhe sustentar. Por isso, escolha com sabedoria. Escolha com fé. Escolha com coragem. Escolha pensar grande. Escolha pensar positivo. Escolha pensar em Deus, na abundância, na vitória, na paz, na prosperidade. O cérebro vai obedecer. O universo vai responder. E a vida vai florescer diante dos seus olhos. Napoleon Hill dizia que o sucesso é um estado de espírito. E quando a mente se alinha com a fé, quando o pensamento se alinha com a ação, quando a emoção se alinha com a intenção, tudo se encaixa. Não há bloqueio que resista. Não há obstáculo que permaneça. Não há sonho que continue distante. Você não precisa mais esperar um sinal. Você é o sinal. Você é a prova viva de que a força divina habita dentro do ser humano. E ela desperta quando você acredita, quando você age, quando você decide não mais viver pequeno. Acredite, você foi criado à imagem e semelhança do Criador. E o Criador não erra. Ele te deu a mente, o poder, a palavra e a vontade. As 4 chaves que abrem todas as portas do universo. Use-as, não mais para reclamar, mas para criar. Não mais para temer, mas para transformar. Não mais para sobreviver, mas para vencer. A cada dia, ao acordar, diga a si mesmo: meu cérebro me obedece. Meus pensamentos me servem. Minha mente trabalha a meu favor. E observe como, pouco a pouco, tudo ao seu redor começará a mudar. A saúde melhora. A energia aumenta. A sorte aparece. As portas se abrem. As pessoas certas se aproximam. Porque o cérebro é o transmissor da sua fé. E a fé é a frequência mais poderosa que existe. Então, antes de sair deste vídeo, declare com poder: eu comando minha mente, e ela me obedece. Repita isso até que se torne o som mais natural dentro de você. Repita até que o medo perca a voz. Repita até que o impossível se curve diante da sua certeza. E quando o silêncio chegar, feche os olhos e sinta. Você não está sozinho. Há uma força divina te guiando. Há um propósito maior te conduzindo. Há um destino de grandeza te esperando. Tudo o que o universo pede é que você creia. Creia com o coração. Creia com a alma. Creia até que o cérebro não tenha outra opção a não ser obedecer. Porque quando a mente se curva diante da fé, o homem se torna invencível. Se esta mensagem ressoou dentro de você, curta este vídeo, escreva nos comentários: eu comando a minha mente. Compartilhe com alguém que precisa despertar. E inscreva-se no canal para continuar essa jornada de consciência e poder. Porque a sua transformação não começa amanhã. Ela começa agora. E o primeiro passo é fazer o seu cérebro te obedecer.